Boa noite. Hoje, quinta-feira, são 19h30. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a criação do universo na sua origem, natureza e mecanismo. Isso tudo na ótica espiritual. A semana passada nós já começamos, há 2 semanas, a estudar as energias do corpo e as doenças. Na semana passada nós conseguimos ver essa primeira parte, a segunda parte no caso, onde a gente viu os plexos, a função de cada plexo, a energia que eles têm, tá certo? E hoje nós vamos começar da célula, essa parte aqui. Mas nós vamos ler o parágrafo anterior para a gente fazer uma conexão com o que nós vamos estudar hoje. Então, diz assim, tudo no universo funciona em perfeito equilíbrio, seguindo o ritmo natural das energias. Quando ocorre uma perturbação nesse fluxo, uma deficiência energética em um plexo, por exemplo, manifesta-se o efeito no corpo, surgindo a doença. No entanto, como tudo é possível no universo, toda doença pode ser curada. Ao se identificar a causa, o desequilíbrio energético, é possível anulá-la, restaurando a harmonia e a saúde do organismo. Diz agora, a célula é um corpo saturado que consome suas próprias energias e faz as distribuições através de si aos elementos dos diversos órgãos. A célula é um centro distribuidor de energias. Se o movimento delas, por qualquer motivo, viesse a se modificar, o seu comportamento permitindo que a ação externa volte a produzir o seu movimento, a célula voltaria a condensar-se e se agigantar pela quantidade de massa nela condensada que esses agentes externos vêm produzir, culminando deste modo com o chamado câncer. A razão pela qual uma célula, em seu movimento próprio, não se avoluma é que as energias liberadas são utilizadas para o próprio consumo, enquanto que o movimento produzido por energias externas condensam mais matéria, produzindo o aumento da massa, provocando o aumento de suas dimensões, atrofiando as células vizinhas. Quando uma vibração de nível superior interfere na energia que mantém a célula ativa, seja sustentando seu movimento ou gerando a partir de energias externas que nela se manifestam, ocorre uma perturbação nessa energia interna. Nesse momento, os movimentos que compõem a energia da própria célula passam a assumir um padrão próprio. Esse processo desencadeia a evolução acelerada da célula, que então aumenta de tamanho e reduz seu peso. No corpo humano, as células estão em constante interação, mantendo um equilíbrio dinâmico que garante o funcionamento harmonioso dos órgãos e sistemas. Quando, por algum motivo, ocorre uma evolução acelerada de uma determinada célula ou grupo de células, isto pode provocar atrofia de outras. Essa desarmonia celular compromete funções vitais, levando o organismo gradualmente ao ponto que chamamos de morte, dentro das condições naturais do planeta. Para que esse processo de atrofia e falência seja interrompido, é necessário dispor de energia suficiente para acessar o movimento próprio da célula que evolui de forma desordenada. Essa energia teria o papel de neutralizar o avanço anormal, restaurando o equilíbrio entre as células e, consequentemente, preservando a vida. Em teoria, essa energia poderia ser obtida por meio de medicamentos capazes de agir diretamente sobre o movimento celular,
desacelerando ou interrompendo o processo degenerativo. No entanto, essa abordagem ainda não é compreendida nem aplicada pela ciência atual, que não reconhece plenamente a natureza dessa energia e o seu potencial no combate a certas doenças. Porém, tudo que existe no mundo e no universo é possível, por mais que o homem o julgue impossível. É necessário os homens conhecerem as causas e, deste modo, todos os efeitos serão anulados, todas as coisas restabelecidas. Assim, no mundo da ciência, tudo se tornará possível, tudo se tornará simples. As células dos gânglios linfáticos destacam-se por sua alta sensibilidade e capacidade de modificar rapidamente seu movimento. Essa característica faz com que esses gânglios se avolumem com mais facilidade diante de estímulos como infecções ou inflamações. Em contraste, outras células do organismo apresentam uma resposta mais lenta, com aumento de volume mais gradual. Essa diferença reflete a função essencial dos gânglios linfáticos na resposta imune imediata do corpo. Muitas doenças ainda representam um grande desafio para a ciência, pois, embora seus efeitos sejam visíveis e frequentemente devastadores, suas causas permanecem desconhecidas. Essa limitação impede que os tratamentos sejam verdadeiramente eficazes, restringindo-se muitas vezes ao alívio dos sintomas. Enquanto as origens dessas enfermidades não forem plenamente compreendidas, o organismo humano continuará vulnerável, sujeito à deterioração progressiva e à incapacidade da medicina de impedir seu avanço. O tétano é causado por um bacilo que fica inoculado em feridas. Ele libera toxinas que se espalham pelo corpo, comprometendo gradualmente os órgãos até alcançar o bulbo raquiano. Uma vez atingido, os efeitos são devastadores, frequentemente levando à morte. Hoje, graças aos avanços da medicina e à vacinação, enfermidades como essa estão sob controle. A loucura, segundo essa perspectiva, não é uma condição patológica, mas sim resultado de uma inibição celular. Isto ocorre quando há um enfraquecimento das energias transmitidas pelo plexo frontal, responsável por receber e distribuir essas energias para as células. Quando essa energia é comprometida, surgem comportamentos que são rotulados como loucura. Essa compreensão sugere que a loucura não é uma condição intrínseca, mas sim um sintoma de um desequilíbrio energético. Diariamente, o ser humano recebe da natureza uma energia vital equivalente a 10.000 kW de luz elétrica, cerca de 10% do total necessário. Uma pessoa equilibrada e não extravagante utiliza cerca de 8% dessa energia diariamente, mantendo 2% em reserva. No entanto, aqueles que levam uma vida de excessos dissipam rapidamente a energia recebida, até mesmo esgotam as reservas, resultando em mal-estar, desânimo, fraqueza e falta de coragem. Um exemplo extremo é o consumo excessivo do álcool, onde a energia vital é completamente esgotada e o indivíduo só se mantém equilibrado graças à energia artificial proporcionada pelo álcool. No entanto, o homem ainda não compreende completamente como regular o movimento celular para prevenir esses desequilíbrios. Para alcançar seus desejos, é preciso harmonizar as suas vibrações individuais com as correntes cósmicas,
concentrando o seu pensamento nelas. Assim, essa sintonia permite acessar a energia universal, manifestando assim seus objetivos e aspirações. O caminho para a cura está na restauração do equilíbrio energético, no caso. Então nós vamos ver, começando aqui, né? A gente já viu, né, que tudo é necessário, né? Quando o homem conhecer as causas, né, vai anular os efeitos, né? O estudo é sobre isso, na verdade. Nós estamos estudando sobre isso. Então vamos ver assim. Não, aqui já é no fim. Não, aqui a célula é um corpo saturado que consome suas próprias energias e faz as distribuições através de si aos elementos de diversos órgãos. Bom, então vamos ver isso. Nós estudamos na semana passada, de propósito, a fusão do átomo etérico, não é verdade? Então nós vimos na fusão do átomo etérico, eu vou colocar novamente ele, né, para a gente poder estudar direitinho, certo? Para a gente entender a célula, né? Isso a gente está estudando a célula, porque a lei é a mesma, viu? As leis são as mesmas. Ó. A gente viu no próton, né, que o átomo etérico aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu botar aqui, aqui, pronto. Aqui os átomos etéricos, eles estão saturados, ou seja, eles estão plenos de energias suficientes para eles realizarem o trabalho durante, né, o tempo que eles tiverem energia, tá certo? Então é como se eles fossem uma bateria, né, que a gente carregou. Então essas baterias aqui estão carregadas de energia. Nós vamos agora usar essa bateria para, né, tirar as energias e realizar trabalhos. Nós vamos retirar energias das baterias para a realização de o controle remoto, rádio, o que seja, né, que usa a corrente contínua, né, que usa a bateria, tá certo? Então, ele saturou e ficou fechado aqui. Agora, quando ele já não entra mais energia externa, né, não condensa mais energia, porque ele equilibrou a força de atração do vórtice com a força de compressão, então houve um equilíbrio. Os elementos que estão aqui no núcleo, que são as partículas absolutas, eles começam, tendo liberdade, e começam a se movimentar pelo movimento do universo, né? Então, com isso, faz com que esse átomo etérico comece a descondensar a energia que está aqui, que é o corpo dele. O corpo dele é energia condensada, tá certo? Então vamos ver o que é que ocorre. Ó, quando eles começam a descondensar a energia pelo movimento que eles estão gerando, essas energias que estão sendo descondensadas ficam girando em torno dele como anéis concêntricos. Esses anéis concêntricos são energias, né, estão bastante agitados, criam um vórtice, né? E aí a energia que ele continua descondensando passa por esse vórtice, que essa energia é onda, né? São ondas assim. Ela passa por esse vórtice e quando chega aqui, que ela atrita, né, na matriz aqui do próton, né, no caso no pósitron agora, ele se condensa. O que era energia passa a ser uma partícula, que é o elétron. Pronto, então aí agora veja bem, é isso que a gente está estudando. Ora, quem é que alimenta o elétron? A energia liberada pelo próprio átomo etérico. Então esse conjunto aqui, ele tem autonomia, já reparou? Ele não precisa de energia de ninguém.
ele tem a sua própria energia para realizar a sua obra, através dos elétrons, né? As ligações químicas, essas coisas todas, né? A energia quântica, né? Que é o salto quântico, né? Estão percebendo? Então, esse elemento, qualquer um deles, eles são autônomos, eles têm a energia suficiente para realizar seu próprio trabalho. Estão percebendo assim? Então, vamos ver a célula, né? No caso do átomo etérico ali, vamos dizer que ele saturou, né? Aí começou a emitir a energia dele para o consumo dele próprio. Ele tem a sua própria energia, ele não pede nada de ninguém, ele mesmo tem a sua própria energia. E ele vai ter o tempo de vida enquanto tiver energia para ele trabalhar. Quando ele descondensar totalmente, acaba. Aí ele consome toda a energia e se dissolve, né? Ele já se dissolveu em energia novamente, tá certo? Então, vamos fazer uma analogia agora com a célula. A célula é um corpo saturado, né, que consome suas próprias energias, tá vendo? A mesma coisa do átomo etérico, e faz as distribuições através de si aos elementos dos diversos órgãos. O átomo etérico distribui com o seu elétron, e o seu elétron realiza trabalhos. A célula é um corpo saturado, ou seja, uma bateria carregada de suas próprias energias, e ela gasta essas energias próprias, né, para si próprio e distribuindo com os órgãos, tá certo? Como o elétron, ele está fazendo as ligações químicas, né? Está distribuindo essa energia, interagindo com outros átomos, formando as ligações químicas, não é verdade? Então, a célula, ela é um elemento saturado, tem sua energia própria carregada. Então, vamos assim, esta célula tem um tempo de vida enquanto ela tem vida, enquanto tiver energia própria. Ela não recebe energia de ninguém, ela recebe sua própria energia e ela usa essa sua própria energia para a sua subsistência. E ainda realiza trabalhos, né, como a gente já viu, né, que ele produz as proteínas, ou que seja lá, água, açúcar, essas coisas, né, e distribui para o organismo, né, para os seus órgãos daquele determinado sistema respiratório, o prítil, né, as células que constituem, o circulatório, respiratório também, né, digestivo também, tá certo? Então aqui é o que ele culmina dizendo: a célula é um centro distribuidor de energias. Ele tem suas próprias energias, ele usa essas energias para produzir alimentos para o organismo, né? A célula usa, né? E tem esse tempo de vida enquanto ela tiver energia própria, tá certo? Agora, o que é que ele está dizendo aqui? Essa aqui é a primeira parte, né? Entra essa segunda, que já é uma outra explicação. O que a célula sofre quando recebe energias externas indevidas? Porque quando ela satura, ela não precisa mais de energia externa, é a bateria que carregou. Ela é autossuficiente, ela está carregada de energias. Então ela vai usar, durante o tempo de vida dela, ela vai usar essa energia para produzir trabalhos, né, alimentos para o organismo, tudo. Mais ou menos assim. Agora veja bem, olha. Se o movimento delas, esse movimento que ela está usando as energias para a criação, para a condensação de alimentos para o organismo, né, e os seus próprios alimentos, né? Então, se houver um movimento, né, delas, por qualquer motivo, se o movimento delas é um movimento interno do núcleo, né, por qualquer motivo viesse a modificar o seu comportamento,
permitindo que a ação externa, ou seja, a energia externa, volte a produzir o seu movimento, ou seja, volte a condensar a energia nela indevidamente, porque ela agora está num processo de descondensação. Houve qualquer obstáculo, qualquer motivação externa ou interna mesmo, que causou esse movimento agora que a ação do vórtice, no caso, né, de atração de energia, agiu novamente, entrou em ação. E então começou a condensar a energia novamente na célula, mas indevidamente, né? A célula voltaria a condensar-se e agigantar-se pela quantidade de massa. Ela vai condensando, vai aumentando o tamanho dela indevidamente, por algum motivo que fez com que o núcleo, né, mudasse o seu movimento e voltasse a atrair energia externa, né? Então, pela quantidade de massa, pela condensação, que esses agentes, que essas energias externas estão condensando, em produzir, culminando, né, de modo chamado que é o câncer, porque a célula vai se agigantando. E quando ela vai se agigantando, ela vai atrofiando as células vizinhas que vão entrando também nessa vibração, mudando, né? Aí vai condensando, aí vai formando o câncer, o tumor, né? Estão compreendendo? Então essa primeira parte aqui é a célula consumindo, a célula saudável, consumindo suas próprias energias no seu trabalho, né, incessante, né, contribuindo para o equilíbrio do organismo, né? Aí, se houver algum processo, né, externo ou aleatório, não, tem um motivo, a gente chama aleatório, mas deve ter um motivo, e que mude esse comportamento natural dela, e ela volte a condensar energia, aumentando, aí é o câncer. Tá? Então vamos ver assim, a razão pela qual, olha aqui agora, aí você pode perguntar, Gilberto, e quando a alma, veja, e quando a célula está descondensando, está liberando energia, por que ela não cresce? No caso aqui, né, ela está recebendo energia, está condensando, aumentando a massa. Agora, no caso, se acelerasse ela, por que ela está desacelerando, está libertando energia, e por que essas energias liberadas não fazem ela crescer também? É uma boa pergunta, né? Mas veja bem o que acontece. Normalmente, naturalmente, de acordo com a natureza, tá certo? Acontece isso aqui que eu vou dizer, olha. A razão pela qual uma célula em seu movimento próprio não se avoluma é que as energias liberadas são utilizadas para o próprio consumo, percebem? Enquanto que o movimento produzido por energias externas condensam mais matéria, produzindo o aumento da massa, provocando o aumento de suas dimensões, atrofiando as células vizinhas. Esse é um dos motivos do câncer, o aumento da massa, a condensação. Mas nós vamos ver uma outra causa também na célula, antagônico a essa de condensação, que é a descondensação acelerada. Aí sim, a célula cresce de tamanho, diminui massa, né? Porque está descondensando. Então, neste caso, ela consome menos a energia naturalmente dela, mas ela está liberando mais energia do que o necessário. Então, essa energia excedente faz com que ela cresça. É o câncer também. Tá certo? Agora vem assim, olha. Essa parte que eu expliquei aqui, né? Que a gente vai ver agora. Ô, Gilberto, cadê que esse negócio não está andando? Assim, agora está andando, agora eu estou alegre, está andando, ok. Olha, quando uma vibração de nível superior
ou seja, uma velocidade vibracional maior do que a célula, do que o ritmo natural da célula, tá certo? Quando uma vibração de nível superior interfere na energia que mantém a célula ativa, né, da sua própria energia, tá certo? Mantém aquele ritmo de descondensação e a utilização da energia liberada consumida pela própria célula. Quando ocorre uma vibração superior a essa vibração natural dela, né, aqui seja sustentando o seu movimento ou gerando a partir de energias externas que nela se manifestam, tá? Ocorre uma perturbação nessa energia interna, ou seja, no movimento de descondensação da célula natural, né? Ocorre uma perturbação nessa energia interna, ou seja, na velocidade vibracional das energias que constituem a célula. Ou seja, fazendo a comparação com a bateria, uma aceleração, um gasto excessivo, uma liberação excessiva de energia da bateria que o aparelho não consome. Tá certo? Então, nesse momento que acontece isso, os movimentos que compõem a energia da própria célula, os movimentos de descondensação, passam a assumir um padrão próprio da energia externa, da vibração superior. Está entendendo? Esse próprio, quer dizer, não é a vibração da célula, mas a vibração superior, né? De um nível superior. Quando a célula passa a vibrar nessa frequência, na própria frequência superior, né? Este processo desencadeia a evolução acelerada da célula, que então aumenta de tamanho e reduz de peso. Na primeira parte, ela diminui a energia e aumenta o peso. Aumenta o peso e diminui a energia. É o câncer. Aqui é o contrário. Aqui ela diminui a matéria e aumenta a energia, né? Então aumenta o tamanho também, né? Esse processo desencadeia a evolução acelerada da célula, que então aumenta de tamanho e reduz de peso. Por que, Gilberto? Já a gente explicou, né? Porque a energia que está sendo libertada é superior à energia que ela necessita para trabalhar. Então sobra energia. E essa sobra de energia vai criando anéis concêntricos, ou seja, uma aura da célula que faz com que ela vá crescendo. Tá certo? Não é crescendo em massa, na massa, é crescendo, né, a massa, ou seja, o peso, mas é crescendo na energia. Tá certo? Aí é assim, no corpo humano, as células estão em constante interação, interagindo uma com a outra, né? A gente já viu no sistema, né? Mantendo um equilíbrio dinâmico que garante o funcionamento harmonioso dos órgãos e sistemas. Dos órgãos, né? Dos sistemas e, em consequência, do organismo. Não é verdade? O organismo é constituído de sistemas. Os sistemas são constituídos de órgãos. Os órgãos são constituídos de células. As células são constituídas de átomos, os átomos são constituídos de energia, então tudo é energia. Foi assim que a gente falou na semana passada, tá certo? Então diz assim, no corpo humano as células estão em constante interação, mantendo um equilíbrio dinâmico que garante o funcionamento harmonioso dos órgãos do sistema. Agora, quando, por algum motivo, ocorre uma evolução acelerada em uma determinada célula ou grupo de células. Evolução acelerada é a descondensação acelerada, que é essa parte aqui que a gente falou, da superior, né? A vibração superior que faz com que ela acelere, tá? Então, quando ocorre isso, é acelerada em uma determinada célula, ou a gente está falando de uma célula, mas está em um grupo de células, né? Ela pode ser afetada, né? Tá certo?
Isso pode provocar a atrofia de outras, porque ela cresce e atrofia as outras. Essa desarmonia, né, esse movimento incompatível com o movimento natural da célula, né, essa desarmonia celular compromete funções vitais, certo? Levando o organismo gradualmente ao ponto que chamamos de morte, dentro das condições naturais do planeta. A gente aqui na terceira dimensão, que tem a morte, né? A morte não existe, é apenas o corpo se deteriorando, se descondensando, né? Tá certo? Para que esse processo de atrofia e falência seja interrompido, né? Aí vem a cura. Qual é a causa, Gilberto? Aceleração da descondensação da célula. Ponto. Ô Gilberto, só existe isso? Não. Tem a aceleração, a condensação, o retorno à condensação indevidamente da célula, ou seja, aumentando a massa. São os dois motivos que causam o câncer. Tá? Então, quais são as causas? Ou a condensação exagerada da célula, indevidamente, porque ela está em descondensação, né? A reversão da descondensação para a condensação, né? Ou a aceleração da descondensação da célula. Aumento de massa é câncer. Redução da massa de uma forma acelerada, câncer. Tá certo? Então diz assim, para que esse processo de atrofia e falência seja interrompido, é necessário dispor de energia suficiente para acessar o movimento próprio da célula, para desacelerar a célula, tá? Que evolui de forma desordenada, tá? Descondensando de uma forma desordenada. Essa energia teria o papel de neutralizar o avanço anormal, restaurando o equilíbrio entre as células e, consequentemente, preservando a vida. Acabou o câncer. Tá certo? Sem operação, sem químio, sem nada. Olha, pode ser até químio, né? Pode ter, que é a energia do átomo, né? Em teoria, essa energia poderia ser obtida por meio de medicamentos capazes de agir diretamente sobre o movimento celular, desacelerando ou interrompendo o processo degenerativo. Ora, o medicamento é constituído de átomos. Os átomos são constituídos de energias, então são as energias quânticas, no caso, né? Usa a energia quântica para a cura do câncer, no caso, tá certo? No entanto, essa abordagem ainda não é compreendida nem aplicada pela ciência atual, que não reconhece plenamente a natureza dessa energia, né? Porque cada célula de um organismo, né, de um sistema, o sistema tem a sua energia própria, né? O digestivo é Apas, o circulatório é Prithvi, o respiratório é Prana, não é assim? Então a ciência ainda desconhece plenamente a natureza dessa energia. Então, e o seu potencial no combate a certas doenças, a todas as doenças, né? Todas as doenças, tá certo? Então, quando usa a energia quântica, né? A energia quântica do átomo etérico de Tejas, sistema para as células do cérebro, tá certo? Para as células do cérebro. A energia quântica do átomo etérico de Prana, para câncer no sistema respiratório. A energia quântica do átomo etérico do Prithvi, para a cura de doenças, vamos dizer, câncer não, de doenças, que pode ser outra qualquer, de doenças no sistema circulatório, e por aí vai. Está entendendo? Então é isso que ele está dizendo,
que a ciência atual ainda não reconhece plenamente a natureza dessa energia e o seu potencial no combate a certas doenças. Então eles já estão estudando, os nossos valorosos cientistas, né, pesquisadores, já estão estudando a energia quântica, mas estão dirigindo em um outro sentido, que não no sentido da cura. Quando eles colocarem a cura, quando eles colocarem na cura, aí está tudo beleza. Porém, tudo que existe no mundo e no universo é possível, por mais que o homem julgue impossível. Hoje ainda há muita descrença, né? Isso não tem cura, isso é incurável, é mentira. Tudo é curável. Por não conhecer a causa, para ver o que é que está causando, que energia, que falta de energia está fazendo com que aquelas células trabalhem de uma forma diferente do conjunto. Então, por desconhecer isso, eles ainda não, né? Conhecendo a causa, vê qual é a energia e coloca ela lá, tá certo? Assim, no mundo da ciência, tudo se tornará possível, tudo se tornará simples. Agora ele vai analisando aqui as próprias, né? As células do gânglio linfático destacam-se por sua alta sensibilidade e capacidade de modificar rapidamente seu movimento. Elas são menos densas, né? Essa característica faz com que esses gânglios se avolumem com mais facilidade diante de estímulos, como infecções, inflamações. Em contraste, outras células do organismo apresentam uma resposta mais lenta, com um aumento de volume mais gradual. Essa diferença reflete a função essencial dos gânglios linfáticos na resposta imune imediata do corpo. Está percebendo? Depois eu vou falar uma coisa sobre a célula. Agora vem aqui, ó. Muitas doenças ainda representam um grande desafio para a ciência, pois, embora seus efeitos sejam visíveis e frequentemente devastadores, suas causas permanecem desconhecidas. Vamos trabalhar para conhecer as causas. Essa limitação impede que os tratamentos sejam verdadeiramente eficazes, restringindo-se muitas vezes ao alívio dos sintomas analgésicos. Enquanto as origens dessas enfermidades não forem plenamente compreendidas, o organismo humano continuará vulnerável, sujeito a deterioração progressiva e à incapacidade da medicina de impedir seu avanço, por desconhecer as causas, né? Tudo é possível, tudo, né? Não tem doença. O que é a doença? Deficiência de uma energia. E a cura, né? O fornecimento da energia suficiente para o equilíbrio daquela célula. O tétano é causado por um bacilo que fica inoculado em feridas. Ele libera toxinas que se espalham pelo corpo, comprometendo gradualmente os órgãos até alcançar o bulbo raquiano. Uma vez atingido o bulbo, os efeitos são devastadores, frequentemente levando à morte. Hoje, graças aos avanços da medicina e à vacinação, enfermidades como essa estão sob controle, né? Então, veja bem, as mensagens que Shebna, né, trouxe aqui para o plano físico, elas foram trazidas por ele na década de 40, né, de 47 por aí, 48, 49, 50, 52, até 56 por aí. Então, ele está sendo colocado aqui assim, porque ele colocou assim. Mas naquela época, em 52, 53, ainda não havia aqui no Brasil, né, o conhecimento, o que causa, né, não sei se já existia o que causa o tétano e a cura do tétano, ainda não existia. Mas ele já tinha trazido, né? Infelizmente não foi divulgado para a humanidade para ajudar na evolução mais rápida, né? Mas está sendo feito agora, né?
Tem um ditado que diz: antes tarde do que nunca, não? Tá certo? Aí vem outra doença, a loucura. A loucura, segundo essa perspectiva, né, não é uma condição patológica, mas sim resultado de uma inibição celular de um neurônio. Inibição do neurônio porque, Gilberto, falta de energia, ou ele está atrofiando, está sendo atrofiado ou pela condensação ou descondensação acelerada, tá certo? Isso ocorre quando há aqui está falando que é falta de energia. Isso ocorre quando há um enfraquecimento das energias transmitidas ao plexo frontal, responsável por receber e distribuir essas energias para as células. Quando essa energia é comprometida, quer dizer, o neurônio não recebe a quantidade de energia suficiente, surgem comportamentos que são rotulados como loucura. Então vamos ver aqui uma coisa, tá certo? Ele fala do plexo frontal, não foi? Ô Gilbertinho, cadê você, Gilbertinho? Bom, deixa eu ver. Eu vou botar assim, quer ver? Não vou ficar para cima e para baixo, não. Vou botar assim. Pronto. Morreu. Adeus a coloco. Aqui agora. Agora vamos ver aqui uma coisa. Olha. Ele diz o plexo frontal, que é a alma, corpo físico. O plexo frontal, ele tem íntima ligação com o coronário. Quem é o coronário? Tejas. O Tejas é composto de quê? Dos 4 éteres, né? Do Vayu, do Prana, do Prithvi e do Apas. Tá certo? Apas, Prithvi, Prana, Vayu. São os 4 que se juntam e formam o 5º. Então, o Tejas, tem todas as energias todo o centro de força. Então ele manda para o plexo frontal, porque ele não distribui diretamente, ele manda para o plexo frontal, e o plexo frontal é que distribui essas energias com cada plexo, e cada plexo vai distribuir com seus órgãos. Então, no caso aqui, o Tejas é o sistema nervoso. Então, ele distribui essa energia já direto para as células, para os neurônios, ou ele manda através do plexo frontal para os neurônios. Tá certo? Então vamos ver. A loucura, segundo essa perspectiva, não é uma condição patológica, mas sim resultado da inibição celular. Isto ocorre quando há um enfraquecimento das energias transmitidas ao plexo frontal. E ele é que distribui, é responsável por receber e distribuir essas energias para as células. Ele distribui para o centro de força e o centro de força distribui para seus órgãos, que são constituídos de células. Assim? Então, as energias vão para as células. Energias externas, não a energia do seu próprio consumo. Tá certo? São energias que mantêm as células unidas, são energias que não permitem que as células se expandam rapidamente, tá certo? Quando essa energia é comprometida, surgem comportamentos que são rotulados como loucura. A gente já viu que o centro de força ele capta a energia da natureza, né, do plexo frontal. Os chakras recebem energia do espírito e distribuem com os plexos, né? Os plexos recebem energias da natureza e dos chakras. Então, se essas energias das células são transmitidas pelo espírito, que é distribuído, que vem pelo chakra, no caso dessas energias, o chakra coronário, vem por o chakra coronário que distribui para o plexo frontal, que distribui para os seus centros de força. Então, é isso que eu queria chamar a atenção agora. Veja bem,
Quando nós estamos estudando, né, os planos de evolução, né, a gente viu, né, a gente estudou que no cérebro da gente, né, nós temos aqui o lobo frontal, parietal, occipital, temporais, tal, né? A gente viu isso. E vimos que cada lobo desse, né, ele tem a parte primária e a secundária. Na parte primária, que é a receptora de todos os pensamentos, todas as, né, áreas primárias, elas são, né, alimentadas pela energia da inteligência, viu? Energia da inteligência. Essa energia da inteligência é transmitida pelo espírito. Está percebendo, então? No caso quando as células, né, por receber e distribuir essas energias, né, para as células, são energias da inteligência. Aí, Gilberto, mas o cérebro não é constituído de neurônios? Aqui ele está falando dos neurônios, sim, mas vamos chegar lá. As áreas secundárias são constituídas, são alimentadas pela energia do pensamento. O que é que a energia do pensamento faz? Transmite aquelas informações para todo o universo, ou no nosso caso, para todo o corpo, nosso corpo. Tá certo? Então, a energia da inteligência na área primária e a energia do pensamento na área secundária. Agora vamos ver. O núcleo da célula, ele tem o DNA e tem o RNA. Qual é a função do DNA? Tem várias, mas é receber as informações. Bom, se ele recebe as informações, se no nosso cérebro a área primária recebe as informações, e quem recebe essas informações é a energia da inteligência, então os DNAs têm energia da inteligência. Estão percebendo? A área primária. E o RNA tem a energia do pensamento, porque ele é o mensageiro. Não é o pensamento que é mensageiro, que leva as informações? Estão entendendo? Então ele se refere, né, existe uma série de fatores, mas a célula, como a gente já viu, a célula tem sua própria energia, né? Talvez, né, haja a interferência nas informações que chegam ao DNA, tá? E que ele vai transmitir para o RNA, que é o mensageiro, certo? Talvez haja uma deficiência aí, não da energia da inteligência, certo? Mas em qualquer motivação. Tá certo? Então a loucura, segundo essa perspectiva, não é uma condição patológica, mas sim é resultado de uma inibição celular. Isto ocorre quando há um enfraquecimento das energias transmitidas ao plexo frontal, responsável por receber e distribuir essas energias para as células. Quando essa energia é comprometida, né, aí deve ser essa energia que vem, né, são rotulados como loucura. Bom. Essa compreensão sugere que a loucura não é uma condição intrínseca, mas sim um sintoma de um desequilíbrio energético. Agora ele informa aqui, olha, não é a energia da inteligência, né? Não é aquela acenase ou camaia. Diariamente o ser humano recebe da natureza, isso é por centro de força, né? Carregando o centro de força, né? Equivalente a 10.000 kW de luz elétrica. É como se, né, tivesse uma lâmpada elétrica de 10.000 velas, né? Cerca de 10% do total necessário, né? A gente não se a gente recebesse tudinho, né, a gente era super-homem. Então é assim, é o necessário para a gente se manter, né, equilibrado, tá certo? Então uma pessoa equilibrada,
e não extravagante, utiliza cerca de 8% dessa energia diariamente. No cotidiano, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente gasta 8% e guarda 2% no plexo, né? Agora, no entanto, aquelas pessoas, né, que levam a vida de excesso dissipam rapidamente a energia e até mesmo esgotam as reservas, 2%, aí se esgotam as reservas, resultando em mal-estar, desânimo, fraqueza, falta de coragem, né? Um exemplo extremo é o consumo excessivo do álcool, onde a energia vital, essa energia de 8%, 10%, né, que a gente gasta 8%, ele gasta logo os 10%, né? O extremo é o consumo excessivo de álcool, onde a energia vital é completamente esgotada e o indivíduo só se mantém equilibrado graças à energia artificial proporcionada pelo álcool, né? Já vive só carro a álcool, né? Só anda com álcool. No entanto, o homem ainda não compreende completamente como regular o movimento celular para prevenir os desequilíbrios. Quer dizer, consumir energia, né? O pensamento consome uma quantidade exagerada de energia, os desvarios na alimentação, né? A falta de da forma certa da respiração, desvarios sexuais, desvarios de pensamento, naturalmente, certo? Tudo isso são desequilíbrios, são um gasto excessivo de energia, certo? No homem que ainda não compreende completamente como regular o movimento para prevenir o desequilíbrio. Aí ele diz assim, olha, como é que a gente deve fazer? A nossa mente deve estar ligada onde e com o objetivo que a gente quer, tá? Para alcançar seus desejos, é preciso harmonizar suas vibrações, ou seja, seus pensamentos individuais, com as correntes cósmicas, sintonizando as correntes cósmicas. Harmonizar é sintonizar, né? E mantendo o pensamento nelas, concentrando o pensamento nelas, mantendo o pensamento na harmonização das energias cósmicas para a realização de uma obra. Essa sintonia permite acessar a energia universal. A persistência permite que a gente realmente alcance a energia cósmica, as energias cósmicas para cura, né? Hoje a gente está transmitindo energia, né? Às vezes é energia de apas, é energia de prana, é energia não sei o quê, né? Mas a cura, essas energias, quando a gente transmite, por exemplo, pelos plexos palmares ou pelo plexo frontal, né, a gente está transmitindo, né, através da mente. E a mente está na terceira dimensão, né? Então a energia que chega na mente, ela baixa a vibração para a terceira dimensão, né? Agora, quando a gente conecta com a energia cósmica, ela não vai para a mente, é de coração para coração. Então a energia cósmica é a energia da cura, real da cura, tá certo? Das realizações nossas, de tudo, né? Tem a energia quântica e tem a energia cósmica. Se a gente conseguir alcançar a energia cósmica, opa, beleza. Tá certo? Alcançar quer dizer sintonizar, se harmonizar as nossas vibrações com a dele. Então, o caminho para a cura, né, está na restauração do equilíbrio, ou seja, das energias, né? Tá certo assim? Não sei se faltou alguma coisa. Bom, aqui a gente está encerrando esse trabalho de energias do corpo humano, energias, né, da alma, todas essas vibrações, tá certo? O centro de força, todo esse mecanismo, né? Todo esse mecanismo que da nossa, né, do nosso ser, da nossa existência, tá certo? Então meditem sobre tudo isso que nós estudamos, né? Eu vou botar no princípio, né? E, Gilberto, você parece que está...
Eu acho que é 202. Eu vou botar 202 para ver. Não, que é a energia da alma. Eu vou colocar no princípio, aqui a energia do corpo, tá? Que a gente já estudou. Aqui é energia lictovênia. Aí vem as energias, né? Senásia, o Asakaya, que a gente estudou. Vem a energia Kinauri, né? Vem a energia do universo. Começa aqui, tá? Então, medite sobre tudo isso que nós estudamos nessa mensagem, né? Isso foi uma orientação do nosso querido e amado mestre Shebna, que trouxe, né, para o plano físico para ser divulgada com a humanidade para ajudar, né, na aceleração das curas, do equilíbrio do homem, do ser humano, enfim. Né? Mas meditem sobre tudo isso e o que ficou, né, de despertar em vocês é a verdade de vocês. Né? Mas vamos continuando assim, estudando juntos, né, buscando acelerar a nossa caminhada de retorno ao lar, né, de retorno ao Pai, né, à fonte de energia, ao Criador, né, ao Supremo Criador. Então medite sobre tudo isso e recebam um abraço essênio e até a próxima quinta-feira, se assim o bom Deus permitir. É hora que